Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Cuidará de ti, Dios cuidará de En duras pruebas vendrán brillar, Dios cuidará de ti. Tus conflictos vuelven a su, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará a ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. tus cargas pon sobre el Salvador. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Dios cuidará. Graça e paz, amados irmãos, amigos, alunos do nosso seminário. Estou vendo aí um grupo bom já. 10 horas, vocês estão pontuais. Maravilha, muito bom mesmo. Quero agradecer a cada um de vocês. Eu enviei, hoje os certificados para vocês dizerem que está tudo ok. E aí eu vou mandar agora assinado direitinho para todo mundo. Quem não recebeu, se faltou alguma coisa, faz contato comigo, tá bom? Beleza? Bom, eu tenho dois comunicados a fazer. O primeiro, que se conseguirmos terminar a nossa aula, a nossa matéria hoje, muito bem. Se não, vamos ter mais uma semana, tá bom? E logo depois nós vamos entrar na matéria de bibliologia.
Vai ser bom porque vai dar uma sequência, né, no que nós estamos estudando e também naquilo que virá pela frente, tá bom? E a segunda grande notícia é que a gente está feliz porque a cada dia mais pessoas estão participando com a gente. Eu quero encorajar as pessoas que estão assistindo a aula. Eu recebo um número bem maior, né, de pessoas que viram a aula em outros horários. Se matricule com a gente. Você pode fazer 4 coisas. A primeira é você se inscrever no nosso canal. Muito bom. Nós temos hoje 2 canais ativos, né? Temos 3 canais, mas 2, que é o Pérolas da Palavra. Nós temos Juntos na Oração e Juntos na Adoração. E temos o canal do Seminário. Então, se inscreva, sempre coloque lá um likezinho para o YouTube girar um pouco mais o nosso canal. Segunda coisa, você pode se matricular no nosso seminário, que é muito importante você se matricular, tá? Porque você se matriculando, você se sente na obrigação de fazer os exercícios, de estudar com a gente. Só assistir não é tão emocionante, tão comprometedor. Então, eu te recomendo, você se inscreva. Olha, a taxa de matrícula é mínima, a mensalidade é irrisória e tem mais. Se marido e mulher se inscrever no seminário, você ganha uma bolsa de 50%, ou seja, só um dos 2 paga. Então, isso é muito importante, né? Que você se matricule, que você participe. E outro lembrete, e eu quero agradecer muito a pastora Ruth, que me ajudou muito hoje, é o seguinte: nós falamos que os pastores da Igreja Metodista Internacional não precisam pagar o seminário, porque os pastores que quiserem fazer, ficam à vontade. Mas, se um pastor ou uma pastora precisa fazer o seminário, ou quer fazer o seminário para receber certificado, os pastores que vieram de outras igrejas que precisam fazer aquelas 5 matérias, aí você tem que pagar, tá bom? Porque aí não é justo, né? Porque você também é a parte da nossa escola, então isso é muito importante, tá bom? Eu quero deixar isso com vocês esclarecido, para vocês, então, participarem com a gente, tá beleza? Ok, minha gente. Bom, eu quero agradecer, vocês estão mandando, tenho aqui nas mãos o trabalho de muitos de vocês, graças a Deus, o pessoal está correspondendo legal, está sendo muito bom mesmo, e eu estou feliz com tudo que vocês estão passando. Eu vou querer até agora ficar com o meu celular aqui pertinho de mim, porque às vezes lá eu não consigo, para ver se vocês hoje querem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, e é bom assim vocês baterem um papo, né, marcar. Vai acabar essa quarentena, eu espero que muito rápido, né? Mas isso é importante para a gente ter aqui. Então, eu tenho aqui qualquer pergunta, que às vezes está lá longe para mim e eu não consigo enxergar, porque sabe como é, né? Velho, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade para ver, tá bom? A outra coisa, deixa eu ver aqui, tenho recebido o trabalho de vocês. Uma pessoa me perguntou se pode mandar o trabalho, os exercícios atrasados. Pode mandar, desde que você faça. Você só vai receber o certificado de conclusão quando você mandar todos os requisitos de todas as semanas. Cada semana tem um requisito. Então, vamos supor, você não fez o requisito da semana 2, aí você vai no vídeo, vê o que era o requisito da semana 2 e me manda. Sempre lembrando 2 coisinhas. Põe o seu nome completo e a que semana daquela matéria aquele exercício corresponde. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Hoje, a nossa aula é uma aula... Para mim, é a primeira vez que eu vou dar nessa matéria sobre este assunto. Então, eu quero orar pedindo a graça, a unção e a sabedoria de Deus para transmitir isso a vocês e motivar vocês. Orem comigo. Senhor, muito obrigado por esse seminário, muito obrigado porque o Senhor está nos dando essa oportunidade de, através da internet, penetrar nos lares,
na mente, no coração das pessoas, e mais do que pessoas, são meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, a quem eu amo, e que o Senhor está me dando o privilégio de ajudá-los, Senhor, a crescer no conhecimento da Tua Palavra. Que esta noite seja um marco na vida de cada um deles, que o Teu Espírito possa levar-nos a uma sede e fome da Tua Palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, a Tati está aí também, claro, né? Estou anotando aqui. Todos vocês receberam a maratona, o exemplo da maratona de Naum. Receberam? Eu acredito que eu tenha mandado para todos. Se faltou alguém, depois você me diz. Se faltou, alguém fala, eu não recebi, então você me fala para logo depois de terminar a aula, eu passar para vocês, tá bom? Ok, gente, vamos lá. Eu vou sair de frente da nossa tela, deixar o meu celular aqui ligadinho para eu poder acompanhar vocês. E a gente, então, vai trabalhar hoje numa maratona bíblica, né? Maratona bíblica. Eu quero, bem resumidamente, contar a história de como isso nasceu, tá bom? Assim, muito rápido. Eu estava muito desmotivado há 2 anos ou 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, muito desmotivado, não estava feliz na igreja, não estava feliz no seminário, porque eu não via a resposta das pessoas, eu não via que estava valendo a pena o meu esforço, e eu fiquei muito triste, aproximando a data da minha aposentadoria, e eu não querendo, eu estava numa crise de decisões, eu precisava decidir. E eu comecei a buscar o Senhor, só que de uma forma que eu nunca tinha buscado. Eu falei, Deus é para mim, eu estou precisando do Senhor, e eu quero ouvir a Tua voz, eu quero. Foi quando... 3 anos atrás, se não me falha a memória, vai fazer 4 anos agora no mês de maio, 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu estava na casa da minha filha Janine, lá nos Estados Unidos, e à noite eu tive como um sonho, uma visão, eu não sei bem, que eu estava deitado e eu ouvia vozes, e nessas vozes eu discerni, e eu acordei, olhei, eram algumas pessoas, não era um grupo grande, estavam conversando e, de repente, uma voz que eu identifiquei como sendo Jesus, falando assim, Jessé, eu vou te dizer o que está acontecendo. E aí eu me levantei, sentei na cama e eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, você não me ama. Aí eu levei um susto, falei, não, eu te amo. Claro que eu te amo. Ele falou, não, você me ama com amor humano. Amor relativo. Não amor com que eu te amo. E ele começou a falar várias coisas, e eu preguei aqui, eu contei para vocês. E dentre as coisas que ele foi me falando, eu fui tomando conhecimento, eu disse, eu quero te amar. Ele disse, então faltam 2 coisas. Você precisa me amar mais do que trabalhar para mim. Segundo, você precisa amar mais a minha palavra do que fazer dela um texto para pregação. E eu acordei assim um pouco assustado, e para mim era algo muito real. Então eu comecei e falei, Senhor, eu quero te amar mais do que ser pastor. Eu quero te amar mais do que pregar. Eu quero te amar mais do que ensinar. Eu quero ter mais prazer na tua presença do que estar num púlpito. E aí eu comecei a desenvolver isso em mim e falei, eu quero amar a tua palavra como nunca amei. E eu decidi, naquele dia em diante, que eu ia ler a Bíblia toda. Mas assim, ler, não é só ler para falar, ei, eu li a Bíblia. Não, eu quero entender a palavra. E, gente, foi fantástico. Eu comecei a ler a Bíblia, aquilo foi me dando uma sede, e quanto mais eu lia, mais eu gostava de ler, e não estava preparando sermão, não estava preparando estudo, eu estava lendo a Bíblia. Como nunca, para mim, aquilo era algo tão especial que as palavras vinham e olha, em pouquíssimo tempo, eu não me lembro, foi 2, 3, 4 vezes eu li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e quando eu cheguei no final, eu falei, Deus, mas é só isso? Eu preciso mais.
E aí ele me ensinou a maratona. Eu aprendi assim com ele, ele me ensinou a maratona. Aí eu voltei a ler a Bíblia toda, de novo fazendo agora, não lendo, mas fazendo uma maratona bíblica. E hoje eu posso dizer a vocês que do Antigo Testamento só faltam 8 livros para fazer a maratona toda e do Novo Testamento apenas 6 livros para fazer a maratona de toda a Bíblia. E isso tem me dado assim um alento, tem me dado uma alegria, isso renovou a minha força, renovou minha esperança, renovou a minha vontade de servir a Deus, de estar com vocês, de pregar e servi-lo ainda maior. E me fez entender que eu, após a minha aposentadoria, eu posso servir o Senhor ainda muito mais, ativo na igreja, ministrando, ensinando, na escola. Então, foi fantástico. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Eu nunca tinha colocado assim como aula, mas achei que seria oportuno e é isso que nós vamos hoje falar e estudar com vocês. Qual é a diferença entre os 7 métodos que nós estudamos até agora e a maratona bíblica? Bom, é que esse novo método parte de dentro das Escrituras para fora. Todos os métodos que a gente estudou até agora, eles vão de fora para dentro. Eu vou lá, eu pego ferramenta, no método devocional, eu começo a orar, no método setorial da Bíblia, livro por livro, enfim. Mas esse não, é parte de dentro. Eu vou sem nenhum prejuízo, nem nenhum preconceito e vou ler a Bíblia. Outra coisa também que é importante, ambos são importantes para a compreensão do texto. Não é um ou outro. Os dois, né, sejam métodos, se você pegar um método devocional, pegar um método teológico, um método, seja qual for, isso vai te ajudar. Mas esse método nos dá o conhecimento e o propósito pelo qual foi escrito o texto bíblico. Veja só. Nos outros métodos, você recorre, lembra as ferramentas que eu dei para vocês? Tem muitas ferramentas. Nesse método da maratona bíblica, a única ferramenta que você tem é a Bíblia. É a única. Então você tem que esmiuçar, você tem que ler, você tem que anotar, você tem que só na Bíblia. Depois de terminada a maratona, então você compara com os outros métodos que a gente tem. Outra coisa, outra diferença é que esses 7 métodos estudados atingem mais o intelecto, mais a mente do estudante, determinando razões para você crer. Então, esses 7 métodos eles vão dar a vocês razões, propósitos, força, entendimento para a mente. Nesse novo método, ele vai tocar ao seu coração, é o seu sentimento, sabe? Claro que a razão vem junto, mas a prioridade é fazer com que você se apaixone pelo que você está lendo. É algo assim especial que Deus coloca, né? Outra diferença é que os 7 primeiros métodos possibilitam ao estudante se tornar um professor, um mestre. Você estuda, você aprende e você pode passar para o outro. Este método possibilita ao estudante da Bíblia se tornar um conhecedor dos desígnios de Deus para a sua vida. O propósito da maratona bíblica não é a gente ensinar. O propósito da maratona bíblica não é você dar uma aula, porque não é. O propósito da maratona bíblica é você ser um conhecedor dos desígnios, da vontade, dos propósitos de Deus para a sua vida. Isso é o que eu acho assim, uma das coisas mais importantes nesse método, entendeu? Agora, por quê? Por que uma maratona bíblica? Vamos lá. Primeiro, porque nós vamos dedicar pelo menos 4 horas intensivas no estudo de um determinado livro ou de uma determinada porção das Sagradas Escrituras. Veja só. 4 horas. 4 horas. Isso é muito importante. Se em 4 horas, às vezes, quando eu preparo a minha maratona, na preparação, às vezes eu gasto 1 mês, 2 meses. Às vezes gasto menos, dependendo do livro. Dependendo do tamanho do livro, a quantidade de capítulos e do que ele
diz para mim, o que eu mais demorei até hoje foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Foi a maratona mais longa em preparação. Então, quando eu falo maratona, é que a gente vai expor para as pessoas durante 4 horas intensivas no estudo daquele livro ou daquela porção. Por exemplo, eu não posso fazer uma maratona de 4 horas em Gênesis. Eu preciso de pelo menos 8 horas. Em Salmos, eu preciso pelo menos 12 horas. Então, são 3 etapas, são 3 de 4 horas. Por que não mais do que 4, não menos do que 4? Não sei, não tem uma razão específica, mas tem dado certo. Pelo menos na minha experiência tem dado certo, né? Então, a gente vai dedicar, é intensivo. Quando você fala, vou para uma maratona bíblica, são 4 horas. Não tem cântico, não tem oração, são 4 horas. É claro que a gente ora antes e ora depois, mas o foco é a nossa maratona. A segunda coisa é porque todas as pessoas que irão participar devem ter lido o livro ou aquela porção bíblica antes de chegar no local da maratona. Porque às vezes a gente gasta meia hora lendo um livro ou 40 minutos lendo um livro. Por quê? Muitas pessoas vão à maratona, sabem qual é o livro que vai estudar, mas não leem em casa. E vocês sabem que nós brasileiros temos uma fama de que a gente não gosta de ler. Então, quando você for fazer uma maratona, você tem que avisar com antecedência. Olha, irmãos, nós vamos ler o livro tal, leia, anote o que você achar interessante, leia o livro, para na hora já chegar pelo menos com um conhecimento da lei do livro, né? Mas eu prefiro ler o livro, mesmo que todo mundo tenha lido, eu prefiro antes de fazer as análises que nós vamos fazer, ler o livro com eles. Eu coloco assim na tela e a gente lê versículo por versículo o livro todo. Às vezes eu procuro eu mesmo ler em voz alta, na entonação certa, porque quando você lê o livro, ou você faz qualquer tipo de leitura e a entonação não está certa, pode dar outra impressão do que você está lendo, né? Então, as pessoas têm que chegar, têm que saber. Nós vamos estudar Naum, você tem que ler o livro de Naum. Entende? Outra coisa, porque a única coisa que vamos fazer nessas 4 horas é ler o livro para entender o tema, a mensagem principal e como colocar em prática na nossa vida. Então, a maratona, ela tem 3 grandes objetivos, que é conhecer o tema do livro. Qual é o tema? Qual é a mensagem que esse livro traz? Depois, você coloca, como é que eu vou colocar isso em prática no meu dia a dia? Então, essa é a tônica, tá bom? É isso, eu estava falando com o irmão Paulo, né? Que quando a gente faz um estudo devocional, usa um método devocional, a gente faz 3 perguntas. O que eu entendi, como que eu faço isso e o que isso aplico na minha vida. A maratona é mais ou menos isso. Só que eu vou descobrir o tema. Qual é a mensagem? E como que eu vou colocar em prática? Mas o segredo, já vou antecipando, que eu vou falar isso uma opção de vezes. O tema está na Bíblia, não sou eu que vou inventar, não é uma interpretação minha. Está lá, tem que estar lá. Bem claro. A mensagem tem que estar lá, bem clara. Tem que ser um versículo da Bíblia. E a prática tem que estar lá, escrito, versículo por versículo. Entende? Isso é fundamental para a gente. Ok, eu vou passar, falta só mais um, e eu vou abrir para perguntas nessa primeira parte. Por que a maratona? Porque todos devem participar. Numa maratona, todo mundo corre junto? Não é aquele que fica sentado esperando os corredores passarem. Não, você está na maratona, você tem que correr. Então, todo mundo, não é uma aula, não é uma pregação, é uma maratona. Não é uma aula, não é um estudo bíblico, não é um seminário e não é um culto. Então, quando você falar de maratona, tem que pôr na cabeça das pessoas isso. Olha, você não vai para uma aula, você não vai para um estudo bíblico, você não vai para um culto, você não vai para um seminário, você vai para uma maratona bíblica. Por isso, eu costumo fazer as maratonas no sábado.
Às vezes sábado à tarde, geralmente eu começo 2 da tarde, ou no máximo 3 da tarde, até 6, 7 da noite. Que é a maratona, não é culto, para não misturar. Entende? Eu estou querendo agora fazer os domingos, se Deus nos der graça, porque domingo à tarde eu tenho achado, como nossos cultos são domingo de manhã, nada melhor do que fazer domingo à tarde. A ideia da maratona é todo mundo correr junto, um auxiliando o outro para chegar à compreensão do que Deus está nos ensinando. É interessante que quando a gente participa, eu não sei quantos de vocês já participaram comigo, mas quando a gente participa das maratonas, a primeira vez o pessoal fica meio assim e tal. Já na segunda vez, todo mundo participa. É interessante, porque como não é uma coisa comum, muito desconhecida, então as pessoas nem sabem o que é isso, o que eu vou fazer lá e tal, como é que eu vou me preparar. Mas na segunda, o povo já sabe, já chega, já participa, já vem com ideias. É fantástico isso aí. Então, maratona é isso aí. Ok. Perguntas? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Até agora ninguém perguntou nada. Ok. Deixa eu aproveitar. Enquanto vocês estão pensando, anotar aqui a presença já de todo mundo que já está aí. Deixa eu pegar aqui para anotar para vocês. Nós temos aí a Juliana, nós temos o Felipe, nós temos o Marcelo, a Márcia está aí, eu não estou vendo o nome dela, mas ela disse que às vezes ela não consegue ao vivo e ela vê depois. O Paulo está aí, o Ricardo está aí, o Rodrigo, não estou vendo também o Rodrigo não o vejo aqui, a Rosana está aí, a Ruth também não estou vendo, mas ela falou que ela vê lá, a Tereza também não estou vendo, né? E dos pastores que a gente tem aqui, que estão com a gente, está o Tiago, está a Tatiane, eu estava vendo o nome do Rafael, não sei se o Rafael está aí. Rafael, a Raquel está contigo aí, Rafael, só você? Eu coloquei aqui, Rafael. Deixa eu ver se depois você me responde se a Raquel está aí também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a gente. Hoje, por enquanto, somos só esses. Hoje temos um grupo menor, né, assistindo a nossa aula. Parece que os pastores desistiram. Ok, vamos lá. Nenhuma pergunta? Podemos seguir? Tudo bem? Está claro? Está chegando bem para vocês? É importante demais eu ter isso de vocês, tá? Esse feedback de vocês. Vocês não estão falando nada, mas tudo bem. Ok. Vamos lá, minha gente. Podemos seguir? Tudo bem? Falou meu nome. Com certeza, Ricardo. Tranquilo. Vamos seguir, então. Vamos lá. Vocês podem me interromper a qualquer... Minha tonada travou, tranquilo. Vamos lá. Muito bem. Quais são, então, os passos para a gente realizar uma maratona bíblica? Bom, vamos lá. Primeira coisa, leia o livro escolhido por você. Então, antes de qualquer coisa, vamos supor que você escolha o livro do Antigo e do Novo Testamento, e eu recomendo, né, que vocês escolham, no início, livros pequenos, tá? Por isso que eu mandei esse de Naum, porque às vezes a gente ainda não está muito habituado com a leitura assim, dinâmica, alegre. Então, começa com um número de livros pequenos, para a gente ter isso aí. Felipe também travou aí. Já voltou, gente? Tá tudo ok? Beleza? Só dá um ok aí, pessoal. Todo mundo aí, só para eu saber se vocês estão comigo. Tá bom? Vamos lá. Quem tá, dá ok para mim, pessoal, por favor. Ninguém deu até agora. Ok, Ricardo deu ok. Quem mais? Vamos lá, minha gente. Só tem eu, Ricardo? Não. Felipe também está aí. Quem mais? César, Paulo César. Muito bom, obrigado. Quem mais? Quem mais está aí? Vamos pegar vocês aí. Vamos lá. Ok, Thiago. Ok. Marcelo, ok. Beleza. Então, vamos lá.
Então, a primeira coisa é você escolher um livro. Como eu dizia, que seja um livro menor. Entendeu? Porque é fantástico. Qualquer livro é fantástico. Tá? Então, você escolhe um livro menor para você já começar a ter a habilidade de depois você pegar um livro maior. Né? Você pode pegar livros menores no Novo Testamento, livros menores no Antigo Testamento, e você vai fazendo a sua maratona bíblica. Você tem que ler no menor tempo possível. Você tem que ler rápido o livro. Não rápido no sentido, vou ler pelo minuto. Não, mas você não pode ter muita interrupção. Então, a ideia é o que eu faço, tá? Vou passar para vocês. Eu leio o livro todo, numa vez só. Então, se eu começo de manhã, eu só paro depois de terminar a leitura do livro. Quando um livro é muito grande, eu leio ele numa semana. De segunda a sexta-feira, eu tenho que terminar essa leitura. Tá bom? Então, a ideia é ler o livro numa vez. Né? Leia no menor tempo possível. Preferencialmente, leia em voz alta. Isso é muito importante para você memorizar o que você está lendo. E não faça nenhum tipo de marcação nessa primeira leitura. Nada, né? É você e a Bíblia. Você pega a Bíblia, vamos pegar minha Bíblia aqui, aí vamos supor que eu quis escolher o livro de Lamentações, que está aberto aqui, então eu vou ler, nada, só eu lembro-te, Senhor, do que tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio, a nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Eu leio em voz alta, eu não vou ler nem devagar nem correndo, e a minha compreensão da Bíblia é fantástica. E, por último, procure um lugar silencioso e isolado. Desliga o celular, nada de musiquinha. Aí eu gosto de musiquinha no fundo. Não adianta, não ajuda. Não ponha louvor que você acaba cantando. É silêncio, num lugar isolado, e você vai dedicar isso à leitura. Entende? Então, esse é o primeiro passo. Você escolhe o livro, você leia o livro no menor tempo possível, você leia preferencialmente em voz alta, sem fazer nenhum tipo de marcação, num lugar isolado e silencioso. Um detalhe, é melhor que você, não importa se a sua Bíblia já tem alguma marcação, o importante é você não fazer, não é não ter marcação, é você não fazer a marcação. Agora, se você pegar uma Bíblia sem nenhuma marcação, é melhor ainda. Vocês vão saber daqui a pouco. Mas, é claro, se você já tem a sua, então não há necessidade de mudar a sua Bíblia por causa disso, tá bom? Então, esse é o passo 1. Escolha o livro e você faça esse tipo de leitura. Segunda coisa, leia o livro de novo. Não precisa, geralmente eu não faço no mesmo dia, entendeu? Eu dou um tempo. Eu vou voltar a ler o livro de novo. Só que agora, com mais atenção. Mais devagar. Então, agora eu vou ler devagar, com mais atenção. E agora eu tenho essa caneta aqui, que eu não sei, acho que você já conhece, 4 cores. É mais fácil para estar na minha Bíblia, para onde que eu vou, carrego. Então, eu pego essas canetas coloridas e começo a destacar as descobertas que eu encontro no livro. Agora, na segunda vez, eu já estou de caneta na mão e agora eu estou fazendo e anotando na Bíblia, através de sublinhar, circular, marcar, desenhar, eu vou fazendo, anotando as descobertas. Isso é muito bom. Isso se torna até uma brincadeira na leitura. E você vai tendo uma assimilação muito grande. Como é que eu uso isso? As 4 cores eu divido assim. O vermelho são os versículos importantes para a minha compreensão do livro. Eu estou lendo a segunda vez. Aí eu vejo que é uma coisa importante para eu compreender o livro, eu sublinho de vermelho. Verde são para as coisas novas do livro. Tem coisa que, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Isso para mim é uma grande descoberta nesse livro. Então eu sublinho de verde. Azul eu uso para afirmações práticas.
mandamentos, leis, orientações, exigências, tudo que está lá eu dou uma sumiadazinha de azul. E o preto é para destacar afirmações conclusivas. Portanto, por causa, além disso, por isso e etc. Entende como que eu uso? Estou falando você pode, gente, não tem nenhuma lei, né? Qual é o nome da caneta? Quais? Essa aqui é da marca Bic, tá? É bem baratinho, você compra em qualquer papelaria. São 4 cores numa caneta só. Bem fácil, e você consegue isso aí, tá bom? Bem fácil. Então aqui você tem o vermelho, o verde, o azul e o preto, que são as cores desta caneta. Lá nos Estados Unidos, eu vi agora uma caneta de 6 cores. Acho que aqui ainda não tem, eu vou procurar por aqui. Se tiver, eu quero, porque eu preciso de mais cores para fazer mais destaques no que eu vou fazer. Como que eu vou usar o vermelho, o verde, o azul e o preto? Bom, eu vou circular todo o porquê com a caneta preta. Quando eu estou lendo a segunda vez, apareceu a palavra porquê, eu circulo de preto. Onde ela apareceu? Não é o porquê pergunta, é o porquê resposta. Então, é o porquê junto. Né? Então, eu circulo de preto. Onde eu estou, o que eu estou fazendo, lendo, deu porquê, eu sublinho, eu faço um círculo, né? Nessa palavra porquê. Circulo de vermelho todo para quê, a fim de que. Eu estou lendo na Bíblia para que tal coisa. Então eu sublinho, ou eu faço um círculo de vermelho. Então, por isso, a fim de que, então, círculo de vermelho. O verde eu uso para circular todo por causa e por isso. Então, quando eu faço essa marcação, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui na minha Bíblia, uma página que tenha qualquer página. Não sei se vai dar, porque as coisas, vou colocar o mais próximo possível da tela, para ver se vocês conseguem visualizar, tá vendo? Circulando, tem vermelho, tem preto, tem verde. Então, eu circulo essas palavras porque elas são chaves para eu entender o passo seguinte. Então, eu circulo de preto todo porquê, eu circulo de vermelho todo para quê, a fim de quê, eu circulo de verde todo por causa, por isso, e eu começo a sublinhar todo portanto com preto. Isso aqui, o portanto, é chave para você entender o texto, tá? Deixa eu ler aqui o que a Rosana está falando. Senhor Bispo, os livros também são inspirados do Espírito Santo. O senhor já teve essa experiência? Ou o senhor tem uma dinâmica e vai seguindo os livros? Inspirações, perdão, né? Não, eu não tenho assim como é que eu vou colocar para você? Como eu entendo que a Bíblia inteira ela é inspirada e todos os livros têm o mesmo grau de importância, todos eles. Seja do Antigo, seja do Novo Testamento, todos eles. Então, eu vou... Não sei te explicar como, mas, por exemplo, eu comecei em Oséias. O primeiro livro que eu fiz a maratona foi Oséias. Até acho que você participou lá na Igreja do Retiro. O primeiro livro, há 2 anos atrás, eu fiz a maratona. Então, foi Oséias. Aí depois fui para Judas, que foi o segundo livro da minha maratona também. Então, assim, eu não posso dizer a você que é uma orientação do Espírito Santo, mas algo que eu senti de livros, talvez por causa da minha própria necessidade. Então, eu escolhi, né? Não é que cada livro traz uma mensagem diferente. É isso que vocês vão descobrir. Cada livro tem uma mensagem específica. Você entende? Por exemplo, Oséias, qual é a mensagem específica de Oséias? Voltar-se para Deus. Qual é a mensagem específica de Judas? Evitar os falsos.
Então, cada livro tem uma mensagem específica. Não é diferente, é específica. E quando você pega esses 66 livros e você alinha na maratona, você vai ver que cada um deles, com uma mensagem específica, fortalece a mensagem total da Bíblia, que é revelar Jesus como Senhor e Salvador e nos reconciliar com Deus. Então, cada livro, com a sua mensagem específica, para um povo específico, para um momento específico, nos dá essa direção, né? Isso é fundamental. Porque eu digo para vocês, antes de eu fazer a maratona bíblica, eu também achava que havia diferenças. Eu não via coisas específicas, eu via diferença, porque a mensagem de Jonas é diferente de Abacuque é diferente. Não é diferente, é que cada um tem algo específico. E quando você descobre aquela mensagem específica, e aí você conhece a mensagem central, o que Deus espera, e aí você começa a colocar isso em prática na sua vida, puxa, a Bíblia passa a ser algo fantástico, algo muito especial, algo assim que você não... Quando eu passo um dia sem ler a Bíblia, eu fico inquieto. Eu fico assim, a ler, eu falo, não, eu tenho que fazer mais devocional, eu tenho que ler, sabe, passa a ser uma necessidade. É como você não almoçar ou não jantar num dia, você fica, opa, eu tenho que fazer isso. Então, é fruto da maratona, né? Isso faz assim, né? Quando eu sublinho os vermelhos de declarações fortes, eu passei para vocês Naum, vocês querem ver? Eu sublinhei algumas Naum. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, para me acompanhar nisso, já que eu dei para vocês, né? Naum, olha só, algumas das, vocês devem ter aí, mas só para vocês terem, né? Declarações fortes, por exemplo, versículo 7 do capítulo 1. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó, está sublinhado de vermelho aqui, ó. Sublinhado de vermelho, tá vendo? Então, aí no capítulo 2, também no capítulo 1, aqui tem esse outro que eu vou ler para vocês, versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas e que anuncia a paz. Então eu faço isso, em vermelho, eu anuncio declarações fortes. No azul, eu sublinho todos os mandamentos, leis e ordenanças. E conselhos. Então, quando você pega, né, no livro de... Eu estou fazendo a maratona de Hebreus, estou terminando amanhã, com a graça de Deus. Então, a gente tem... Agora, se você perceber no livro de Naum, não tem nenhum mandamento, nenhuma lei, nenhuma ordenança, nenhum conselho. E é interessante que você comece a falar assim, mas por que Deus não faz nada, não fala nada, não dá ordem nenhuma? Porque o livro de Naum é uma sentença, é um peso, é uma sentença. Então, isso funciona dessa forma, né? Oi, deixa eu ver aqui. Ótimo, participou, eu sei disso, glória a Deus. Então, outra coisa, eu desenho ao lado, na margem, um olho, né? Eu aprendi essa palavra em espanhol, ojo, né? Que é de olho, né? Eu faço assim, num versículo chave para mim, que eu tenho que colocar. E circulo, coloco entre parênteses um C, quando ele é uma curiosidade. Não é nada importante, mas é uma curiosidade. Então, por exemplo, no livro de Naum, eu coloquei o C numa palavra, né? Deixa eu ver, eu não me lembro agora a palavra, mas a palavra feia, que... eu falei, gente, que palavra é essa? Quando eu li, né? Aí depois que eu fui procurar, falei, tem que ver que palavra é essa. Acho que é no capítulo 3. Deixa eu ver aqui, onde eu marquei. Azul. Mas onde é que ela está, gente? Bom, nessa aqui, cadê? Que eu achei muito interessante, outra palavra também, non amon. Aí eu falei, gente, que palavras são essas? Então eu coloco um C e vou procurar saber, e vocês vão ver, né, que é bem interessante isso aí. Então a gente tem isso aí. E depois você começa a organizar
tudo que você descobriu. Até agora você está só pesquisando, você só folheando, você só entendendo, rabiscando, lendo. Às vezes eu procuro reler de novo, faz muito bem, mas você vai ver que depois que a gente começa a colocar em ordem, você vai ter que ler todo o livro, não ler, mas vai ter que pegar folha por folha a ver a sua marcação. Entende? E como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa é você encontrar a mensagem central do livro. Isso você tem que encontrar. Isso que muitas vezes é difícil a gente encontrar. Né? Eu estou aqui também com uma maratona que eu passei para vocês de Naum, e se você estiver aí e quiser me acompanhar com essa maratona que eu fiz, né? Então, assim, olha, eu começo a descobrir a mensagem do livro. Então, para eu descobrir a mensagem do livro, eu tenho que pegar os versículos que eu marquei de vermelho, vou neles e vou ver se nesses versículos eu encontro a mensagem central do livro. Então, eu descobri o capítulo 1, versículo 2, que é o tema do livro. O Senhor é Deus zeloso e que toma vingança. É o que está na Bíblia. Eu não, entende? Eu não mudo nada. É exatamente o que está lá. Se você pega, lê a Bíblia, eu coloco, né? Vocês têm um modelo aí, capítulo 1, versículo 2. O tema do livro para mim, para Jessé, que é o leitor da Bíblia, é o Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. E qual é a mensagem central do livro? Para mim, está no versículo 19 do capítulo 3. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Uau! Que sentença! Que sentença! Então eu descobri a mensagem central do livro. Descobri o tema do livro. Isso é muito bom. Como que eu descobri? Com minhas palavras? Não. Vocês viram que isso é que é importante. Eu não colocar nada do que eu penso, do que eu acho. É o que a Bíblia diz. Então, quando você me pergunta assim, bispo, qual é o tema do livro de Naum? O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. Uau, e qual é a mensagem central do livro? Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Em algumas versões fala, é mortal. Então, essa é a maneira, esse é o que a gente, então, achou aqui dessa primeira coisa. Segunda coisa, são as curiosidades ou particularidades encontradas no livro. Então, às vezes você encontra particularidade, outras vezes não. Né? Aí, então, eu falei para vocês. Então, eu encontrei algumas curiosidades, pelo menos 4 curiosidades, que eu coloquei para vocês. A primeira é essa que eu estava procurando, capítulo 2, versículo 7. Usar. O que é isso? O que é usar? Olha só. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que tem muita coisa aqui na minha mesa, então eu preciso deixar minha Bíblia aberta para poder falar para vocês, né? Então, assim, olha, no capítulo 2, versículo 7, diz assim, e Uzabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Dá a ideia de você falar, é o nome de uma mulher. Não é verdade? Dá essa ideia. Mas não é não. Uzabe é cidade da rainha. Olha só que legal. Então, está se referindo a uma cidade que é a grande cidade. Grande cidade. Depois vocês vão ver isso mais tarde. Leão e leãozinhos, capítulo 2, versículo 11. Fala de homens fortes e valentes, que têm herdeiros. Cavaleiro, a definição de cavaleiro nesse texto é aquele que toma o direito da mulher, do fraco ou de uma ideia. Uau! E Non Amon significa a cidade do deus Amon. Então, essas são curiosidades que eu vou colocando aqui, vou tendo, vou analisando, e isso me ajuda
muito, 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 muito. Né? Uma outra curiosidade, e aí já eu vou mais além disso, né? É porque Naum, ele fala muito do Senhor. Do Senhor. Olha, a gente tem mais ou menos 16 revelações sobre o Senhor. Então, isso para mim é uma curiosidade tanta. Um livro tão pequeno, trazendo 16 revelações de quem Deus é, que ele chama de Senhor. Que não era muito comum no Antigo Testamento os profetas chamarem de Senhor. Então, são revelações que a gente tem aí. Né? Bom, depois eu pego alguns mandamentos e ordenanças, como eu falei para vocês, e não tem. Então eu pego isso e eu vou. Ordens, ordenanças. Em Hebreu, gente, é fantástico. Os últimos capítulos de Hebreus são só mandamentos e leis. Fazer isso, considerar isso, tomar isso, viver assim. É fantástico quando você começa a ver os mandamentos que estão todos ligados com esse tema central. Isso foi a maior descoberta para mim. Isso não está isolado. Tudo que está escrito naquele livro tem uma relação direta com a mensagem central do livro. Por isso fica tão bonito a gente ver. Aí, terceiro, você pega as novidades que mexeram com você. Pode ser uma novidade que para o outro ele já sabia, mas para você é algo novo. Então, você anota e fala, minha novidade, eu não sei se aqui no livro de Naum eu coloquei alguma novidade. Né? Não, só coloquei mesmo declarações fortes, né? Que as novidades são muito, muito importantes. Aliás, eu não coloquei aí, mas como curiosidade, a profecia, que o pessoal fala dos carros, né, dos automóveis, porque no texto de capítulo 2, versículo 4, fala, os carros andarão, né, velozmente pelas ruas, como tochas correndo e tal. Aí o pessoal fala, isso aí é uma profecia naquela época de que haveria carros, etc, etc. São novidades, são curiosidades que você tem no livro. Depois, você vai em todos os porquês. Então, o que eu faço? Eu coloco lá, né? Qual é a mensagem central do livro? Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Essa é a mensagem. Por quê? Por que essa é a mensagem? Aí eu pego todos os porquês que têm ligação. Tem muito porquê que é apenas uma coisa de linguagem. E vai depender de tradução para tradução. Tem algumas traduções que vão usar pois, outras vão usar porquê. Então eu pego os porquês que têm relação direta. Então, por quê? Capítulo 1, versículo 10. Porque serão inteiramente consumidos como palha seca. Versículo 14, porque és vil. Versículo 15, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Por isso que a tua cura, não há cura para a tua ferida. E aí eu vou, vai. E Naum, nós tivemos 7 porquês. Né? E isso é muito, muito importante. Então eu pego todos os porquês do livro, tá? E depois disso, eu começo a pegar todos os por isso, por causa de, além disso, e eu vou fazendo a sequência. Todos os versículos. Gente, não escreva nada do que você pensa, do que você acha. Só versículos bíblicos. Então, por exemplo, por causa. Aí, versículo 4 do capítulo 3. Por causa da multidão dos teus pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Por causa disso, não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Então, porque estou encontrando confirmação no texto bíblico daquilo que eu acabo de falar. 7. Qual é a manifestação da vontade de Deus ou do autor ou autores do livro? Às vezes Deus fala, minha vontade é essa, meu desejo é esse. Então, tem livros que Deus manifesta a vontade assim, muitos versículos.
Novamente eu digo para vocês, não é o que você acha que é a vontade de Deus. Tem que estar escrito no livro, literalmente. Entende? Para depois você entender. 8. Pegar todos os por isso, e por causa disso, que é muito importante, eu falei, e os portanto. Porque a expressão portanto significa uma conclusão. Portanto, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de portanto, deixa eu pular aqui, que tem muita coisa. Né? Onde estão os portantos? Deixa eu pegar aqui, eu estou meio... Então, portanto, está aqui, até aqui, tá aqui na Bíblia. Deixa eu ler para vocês, né? Portanto, aqui nesse livro de Naum, nós não encontramos explicitamente nenhum portanto. No livro de Naum não tem, na minha versão, não tem nenhum portanto. Eu entendi, e aí sim, agora eu vou falar para vocês. O capítulo 2, versículo 1, é aqui onde vem o que Deus determina. Guarda a tua fortaleza, observa o teu caminho, esforça-os os lombos e fortalece muito o teu poder. Então, essa já é, como não havia nenhum portanto, onde eu entendo que isso deveria ser feito. E as lições que eu aprendi. Quais são as lições que eu aprendi? Então, eu coloquei aqui Atos do Juízo de Deus. Não sei se vocês tiveram tempo de ler, mas Naum, ele são 10 atos do juízo de Deus. Eu vou ler só os 2 últimos. Capítulo 3, versículo 15. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Versículo 18. Os teus pastores dormitarão, os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajudá-lo. Olha só, tremendo, né? Esse juízo de Deus. E, finalmente, a conclusão do livro. Essa conclusão do livro, você chega à conclusão, e, no meu caso, eu escolhi o versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Fala do Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, eu concluí a minha maratona bíblica. Não é tão complicado, né, gente? É muito trabalhoso, porque você fica lendo a Bíblia e estudando a Bíblia e relendo a Bíblia, e se você precisar, você vai a uma outra versão da Bíblia. Então, é fantástico isso aí. Tá bom? Perguntas? Falei rápido demais, né? Mas eu quis dar uma visão geral. Agora, muita atenção. Não existe uma ordem rígida. Isso eu estou dando para vocês o que eu faço. Se você pegar uma outra maratona minha de um outro livro, você vai ver que as ordens às vezes mudam. Porque depende do livro. Tem livro que tem curiosidade demais, tem livro que não tem curiosidade nenhuma para mim, por exemplo. Né? Tem livro que tem muitos mandamentos, tem livro que não tem mandamento nenhum. Tem livro que tem grandes revelações, tem outros livros que não têm grandes revelações. Então, essa ordem vai depender muito de você deixar o Espírito Santo fluir, e você entender o texto e não forçar nada. A maratona bíblica é muito difícil, porque você não pode forçar a Bíblia a dizer o que ela não está dizendo. E você não pode omitir o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é por isso que é muito importante. Outra coisa, nós temos 2 grandes dificuldades para preparar uma maratona. Eu confesso a vocês que a primeira vez foi muito difícil para mim. Muito, muito, muito. Hoje é um pouco mais fácil. Por quê? Você não pode usar nenhuma palavra sua. Que essa é a tendência nossa, usar palavras nossas. Não, eu acho que Deus falou. Não, tem que estar no texto. Quando eu pego o texto, eu posso
interpretar o texto, aplicar o texto, mas eu não posso falar o que não está sendo falado. Entendeu? Não posso fazer isso. Eu tenho que deixar a Bíblia falar. Eu não posso, porque aí já não é uma maratona bíblica, já eu interpretando a Bíblia. Paulo está me perguntando aqui qual a sequência das perguntas. Também não tem uma sequência lógica. Lembra? Se você voltar ao início, você vai lendo a Bíblia. Você vai circulando por quê? Você vai sublinhando portanto. Você vai sublinhando de vermelho as declarações fortes. Você vai fazendo. Depois você vai juntar isso numa ordem que você considera muito importante. Eu falo por mim, tá? Eu sempre termino com portanto. Então, o portanto, o porquê e portanto, por causa disso, é a parte final. Eu pego as curiosidades, põe em cima, coisas que eu descobri, novidades, curiosidades, revelações, mandamentos, leis. Aí eu chego, agora a mensagem é essa, e vamos descobrir por que essa mensagem é o que ela causa na nossa vida. Então, basicamente, né, é isso, né? Interessante que aqui no meu celular não está vendo, eu estou vendo aqui, né? O Ricardo falou por que o livro de Naum, como o livro de Jonas, termina com uma pergunta. Isso tem algum sentido? Algum significado? Boa pergunta. Né? Se você... Naum, a pergunta dele é essa. Você não vai ter cura mesmo. Né? Não há cura para a sua ferida. Tua chaga é dolorosa. Porque todos que ouviram a tua fama bateram palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Veja que essa não é bem uma pergunta, é uma ação reflexiva. Se você pode reclamar disso, porque quantas pessoas você fez? A tua malícia passou sobre quantas pessoas? Entende? Essa reflexão não é bem uma pergunta, é para que a própria cidade de Nínive, que aqui é o caso, né, a sentença contra Nínive, fala assim, você não tem justificativa, você sabe o que você fez. Que é a mesma coisa do profeta Jonas. Né? Quando Deus fala, Jonas, você não acha que se você gostou de uma planta que você não plantou, você não fez, você não acha que eu amo muito mais as pessoas do que você ama uma planta? É também uma pergunta reflexiva, ou seja, não precisa ter resposta. Agora, quando Jesus faz uma pergunta, por exemplo, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra, aí já não é uma pergunta reflexiva, exige uma resposta. Ele vai achar ou não vai achar fé? Quando ele vier. Então, entende? Então tem muito disso aí, né? Que a gente tem que pegar. Outra pergunta aqui. Não, né? Por enquanto são só essas, né? Por vocês. Tá bom? Então, veja só. Essa é uma grande dificuldade. A segunda grande dificuldade é que você também não pode concluir o que você acha. É o que a Bíblia conclui. Portanto, a questão é essa. Né? Só para vocês terem uma ideia, vamos supor, deixa eu pegar uma outra maratona da Bíblia aqui, e vamos pegar aqui Efésios, por exemplo. Então, Efésios, qual é a mensagem central? Né? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Capítulo 2, versículo 19. E qual é a conclusão? Né? A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Capítulo 6, versículo 24. Entende? Então, toda a conclusão, tudo tem que estar na Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu concluo, é o que a Bíblia está dizendo. Gente, vocês sabem, o que a gente mais tem hoje aí são pessoas falando para que a Bíblia confirme o que ele está falando. Isso não é certo. Quais são os 2 conselhos que eu dou para vocês? Primeiro, guarde todas as maratonas bíblicas que vocês fizerem em locais de fácil acesso. Você viu que eu posso pegar aqui agora? Fácil acesso. Para que, ao terminar o estudo de todos os livros da Bíblia, você possa recomeçar de novo.
A minha esposa me deu uma Bíblia nova de presente, falou, quando você for recomeçar sua maratona, começa nessa outra Bíblia. É o que eu vou fazer. E eu quero começar também numa outra versão da Bíblia. Então, guarde isso em lugar, deixa eu ver se tem aqui. Guarde isso em lugar bem fácil acesso. Não coloque no alto da estante, tá? E, se possível, ande com você. Eu sei, gente, que é caro. Mas a minha sugestão é que todo pastor, todo líder tenha que ter o seu laptopzinho só para isso. Não é para joguinho, não é para nada, é só para isso. Só para você. Aí, olha, o seu laptop funciona, é barato, não precisa comprar nada caro. Pode ser uma coisa, não precisa ser da iPad, pode ser qualquer outro. Sabe? Ou um computador, enfim, guarde tudo isso. Segundo conselho, faça maratona bíblica com algumas pessoas. Convide, vamos lá em casa, quero fazer uma maratona bíblica. Vamos fazer? Gente, não precisa ser na igreja, não. Você que é seminarista, aproveite e fala, vou fazer uma maratona bíblica, eu vou fazer. Aí você prepara, anota tudo direitinho e já vou terminar. Você prepara tudo, chama pessoas e fala, vamos fazer uma maratona comigo? Porque cada vez que você faz a maratona, mais você aprende. Entende? E depois você vai ver que, às vezes, a pessoa que fez com você, ela vai gostar tanto que ela vai querer estar na outra, e assim, se você fizer uma a cada 3 meses, a cada 4 meses, você não vai querer fazer uma todo mês, que você não vai aguentar. Mas uma a 3, 4 meses, se fizer, vai ser fantástico. Faça isso, né? Tenha isso na sua mão, tá bom? Bom, gente, perguntas de hoje? Vamos lá. Quero ficar aqui pertinho da tela para ver se tem alguma pergunta. Ficou claro? Deu para vocês entenderem? Tem alguma dificuldade? Acha que isso é muito difícil? Me dê aí um minutinho de feedback. Como é que está com vocês? Como é que soou para vocês? É bom? Dá para fazer? O que você acha? Vamos lá, quem é o primeiro aí? Pode falar. Nada? Ou vocês não estão, né? Aí. Bom, enquanto vocês estão aí pensando, né, eu achei bem difícil. Rosana, deixa eu dizer o seguinte. Comece, faça um. Você pega o que eu dei para vocês e faça. Não é tão difícil quanto parece. Toma tempo. Né? Toma tempo. E, Paulo, assiste de novo. É isso mesmo. Assiste quantas vezes você... Por isso que essa semana eu vou deixar gravado direitinho. E na semana que vem eu vou fazer uma maratona com vocês de Naum. Por isso eu dei para vocês. Tá? Quero que vocês leiam, quero que vocês façam, sublinhem como vocês quiserem. Se você puder até fazer isso sem ler a minha, e você fazer só aquela, em vez de ler a maratona, você pegar a aula e você sublinhar e fazer tudo, e depois você fazer e comparar, você vai achar que eu faço. Parece muito complicado, mas não é não. Isso você vai ver que é simples, né? Difícil Ricardo, mas na prática fica fácil. Hoje, para mim, é uma maravilha, né? Maravilha. Dos 66 livros, eu já fiz 56, parece. Então, 54, é fantástico. Vale a pena. Vale a pena. Você vai gostar muito. E o povo que vai ficar com você, que vai estudar com você, vai ser muito, muito bom, né? Isso, grava as cores. Tem um pouquinho de paciência, você volta a assistir a aula e para naqueles pontos que eu falei, vermelho isso, preto aquilo. Olha, vou dar uma dica de professor para aluno. Faça exatamente como eu ensinei agora. Depois que você souber bem, faz do seu jeito. Entendeu? Para você memorizar, não inventa agora não. Se eu falei, sublinha de vermelho os versículos fortes, sublinha de vermelho o versículo forte. Você lê um versículo, você chega por exemplo, aqui em Naum, e você lê, versículo 13 do capítulo 2. Eis que estou contra ti, diz o Senhor. Eu sublinhei de vermelho. Uau! Deus fala isso para alguém, estou contra você? Então, sabe? Então, assim, sublinhe. Aí você vê, olha, versículo 14, capítulo 1. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem. Eis que estou contra ti, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 3, versículo 5. Eis que eu estou contra ti. E falei, são declarações fortes. Marco de vermelho. Então fica fácil para quando eu for,
pegar isso aqui. Entende? Grava as cores, faça. Vai ser bom. Faça assim. Então, essa semana, vocês vão ler o livro de Naum. Tá? Eu não vou passar tarefa nenhuma, a não ser essa. Você vai ler o livro de Naum. E antes de pegar o meu material que eu dei para vocês agora, a maratona, mandei pelo e-mail hoje, você faz as suas anotações e tenta fazer a sua maratona. Tá bom? Tenta fazer. Se você tiver alguma dificuldade, aproveita que eu estou de quarentena, é só me mandar uma mensagem, é só escrever para mim, é só fazer pergunta. Eu quero ajudar e eu quero que todos vocês possam fazer muito melhor do que eu tenho feito e alcançar as pessoas, tá bom? Bom, eu sei que vocês têm que dormir, e da tarde já passou, né? São 11h07 já. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente a vocês, e me passe, vamos mantendo juntos, isso aí vai ser bênção, tá bom? Então, essa semana, pense só na maratona de Naum, faça isso, eu sei que Deus vai te abençoar. Gente, muito obrigado, uma boa noite, veja bem, né? A irmã Tereza assistia a partir do dia 26, Deus abençoe, irmã Tereza, veja, e vai ser muito bom para vocês. Gente, graça e paz, uma boa noite, na paz do Senhor. Amém.